Get up, stand up. Get up, stand up, e gosto muito das palavras em inglês, porque em português dizer levanta-te soa-te um bocadinho... Levanta-te, levanta-te. Não estejas cómodo, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, ok? Levanta-te, levanta-te. E é engraçado que diz get up, que é levanta-te, e stand up. E stand up é permanece em pé. Não é só levanta-te. Vamos orar e depois podemos sentar, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo-te, Senhor, que tu me dês a clareza, Senhor, de palavras, a fluidez do teu Espírito, Senhor, para poder transmitir a mensagem, Senhor, que tu colocaste no meu coração, Senhor. Sobre todas as coisas, que sejas tu, Espírito Santo, a tocar as vidas, tal como tu tens tocado. Sabemos que as transformações são operadas por meio do teu poder. Sabemos que o convencimento do pecado trazes tu, Senhor, a transformação, Senhor, o milagre da salvação és tu quem os fazes. Nós nada somos, senão ferramentas nas tuas mãos. Eu peço-te, meu Deus, que sejas tu a limpar-me, Senhor, mediante a tua sangue preciosa derramada na cruz do Calvário. Senhor, nada sou, Senhor, se não fosse por ti. E entrego nas tuas mãos, e as palavras, Senhor, são tuas. A tua palavra é verdade, Senhor. E, Senhor, peço que tu possas abençoar, tocar, limpar, Senhor, libertar, Senhor, romper todas as cadeias de maldade, Senhor, limpar todos os enganos, Senhor, e sobre todas as coisas, Senhor, que repreendo a Satanás, repreendo, Senhor, todas as sombras de dúvidas, Pai, no nome de Jesus Cristo, e proclamo, Senhor, a tua verdade, proclamo a tua liberdade, proclamo o teu sangue e a tua vitória na cruz do Calvário, Senhor. Que a tua palavra seja bendita tal como ela é e que ela produza o fruto, Senhor, abundante, Senhor, no teu altar da graça, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Apesar que a mensagem seja levanta-te, podes-te sentar, mas é uma mensagem simples. Eu quero falar contigo sobre algumas histórias da Bíblia. E há várias referências bíblicas, principalmente no Novo Testamento, que falam acerca da simples palavra levanta-te. E queria ir contigo à simbologia de Pedro, o apóstolo Pedro, Simão Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do verso 5 ao 11. E foi aqui, exatamente nesta altura, quando, por assim dizer, neste mesmo capítulo, o título chama-se A Perseguição. E a igreja nunca cresceu tanto, senão quando ela foi perseguida. E eu creio que uma das razões pelas quais hoje em dia talvez a igreja não cresce, ou por vezes podemos chamar que a igreja permanece em estado de imaturidade, não cresce espiritualmente, porque às vezes multiplicam-se os crentes, multiplicam-se o número de pessoas que simpatizam com a mensagem do Evangelho, às vezes inclusive é com uma mensagem bastante diluída, com bastante ausência de doutrina, de verdade, de peso, mas não há uma maior maturidade de frutos, porque a palavra de Deus ensina-nos que pelos seus frutos vocês serão conhecidos, pelos seus frutos serão conhecidos, diz a palavra do Senhor, não é? E esses frutos é aquilo que revela a maturidade do discípulo. Não gosto, podemos chamar-lhe crentes, mas enfim, a palavra, sabemos todos que, ou deveríamos saber, que foi pela primeira vez que em Antioquia que os fiéis foram chamados crentes. Até então não eram sequer chamados tanto conhecidos por discípulos sim, mas de uma forma geral eram conhecidos como fiéis. Que bom é que encontremos e passássemos todos a chamar fiéis. Fiéis a um chamado, fiéis a uma verdade, fiéis a um só Deus, a um só bautismo, a um só Senhor, a um só Espírito. E Pedro, já na sua terceira prisão, era a terceira vez que Pedro tinha sido preso, e Herodes, como viu que os judeus ficavam bastante felizes
cada vez que ele prendia aqueles que pregavam o Evangelho das boas novas de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, então ele agarrou a Pedro, coloca-o na prisão e a partir do verso 5 do capítulo 12, lês desta maneira a palavra do Senhor. Pedro era, pois, guardada na cárcere, e eu quero chamar a atenção deste verso 5, que diz: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Simplesmente pelo hincapié de que vai acontecer aqui algo bastante importante, e eu creio que a principal razão de porquê Deus é movido é porque há um poder intercessor. Havia um grupo de pessoas que, apesar de perseguidas, elas poderiam não ser muito notórias, mas elas permaneciam, diz comigo, fiéis. Permaneciam fiéis na oração, na intercessão. Sabes, muitas das vezes há pessoas que passam despercebidas no nosso meio. Parece que até não fazem muitas coisas. Às vezes nós temos a mania que as pessoas que são as pessoas mais válidas são aquelas que são muito ativas e que fazem coisas. Mas aquelas que desbloqueiam os grandes milagres são aquelas que não fazem muitas coisas. Mas a principal coisa que fazem é orar e interceder. Porque é na oração e na intercessão que se ganham as grandes batalhas, porque a palavra de Deus ensina-nos que nós não temos luta contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades e hostes de maldade. Amém? E às vezes podemos fazer muitas coisas e tudo aquilo que nós fazemos parece que não surte nenhum resultado, porque parece que todas as coisas vão de mal a pior. Então realmente, se nós queremos ganhar batalhas, ganhemos-as no principal campo que elas ganham, que é em oração e intercessão. E valorizemos aqueles que oram e intercedem. E demos-lhes tempo e ferramenta para que eles possam orar e interceder convenientemente. E diz que quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro a dormir. Diz comigo, Pedro estava a dormir entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante dessa porta guardavam a cárcere. Pedro estava a dormir. Há várias mensagens acerca da postura de Pedro estar a dormir. Mas eu quero adiantar-te aqui algo seguinte, não é? É que Pedro dormia, mas Pedro tinha uma sonolência, porque Pedro tinha um sono, não um sono de despreocupação, não um sono de, olha, já que vou ser morto, porque Herodes tinha anunciado de que ele iria decapitar a Pedro. Era a terceira prisão de Pedro. E a simbologia bíblica que era o terceiro dia também. E foi ao terceiro dia que Jesus Cristo sucumbiu e entregou o seu Espírito ao Pai. Estamos aqui, irmãos. Mas eu quero que tu te fixes em alguns detalhes desta história. Porque aparentemente também Pedro já estava cansado, e deixou-se dormir. Mas aquele deixar-se dormir, algumas vezes isto também se pode assemelhar com o estado de dormência da igreja. Mas Pedro estava totalmente confiado no Senhor, porque o Senhor já lhe tinha dito em João 21:18 que mais tarde, quando ele fosse velho, assim que Pedro tinha recebido palavras de Jesus e ele sabia que aquele não era o momento no qual ele iria ser levado à eternidade. Amém? E vou falar mais à frente deste versículo, mas eu quero que tu agora tomes, simplesmente eu faço só encapia em alguns pontos que são doutrinais e essenciais para que tu possas entender a Escritura. E diz no verso 7 que eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na cárcere e tocou a Pedro de lado e despertou dizendo: levanta-te depressa. Amém? Ou seja, não lhe sugeriu, olha, se quiseres, Pedro e tal, levanta-te. Não disse levanta-te depressa. Levanta-te urgentemente. Não o despertou somente. Porque não é necessário só que exista uma igreja que esteja desperta, não é necessário só que existam pessoas que creiam que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, mas é necessário que existam pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas de meia idade, de tenra idade e de idade mais avançada, mas que estejam despertas.
E quando estão adormecidas por qualquer circunstância da vida adversa, tal como a circunstância pela qual passava Pedro, parecia uma situação totalmente impossível, que vamos ver o relato do resto da história, que eu penso que vocês a conhecem, é necessário que despertem depressa e que se levantem rapidamente, porque o tempo é pouco. No outro dia falava com um irmão sobre certas e determinadas coisas do ministério, certas e determinadas incumbências ministeriais e responsabilidades que todos temos no ministério, e ele dizia: irmão, dá-me tempo. Eu disse: a coisa que nós menos temos é tempo. Assim que, como dizem em latim, carpe diem, seize the moment, aproveita o momento, aproveita o tempo. Todo momento é momento de louvar a Deus. Todo momento é momento que te levantes rapidamente, mesmo quando estás caído. Porque a diferença entre o impio e o justo é que o impio, quando cai, permanece caído. Mas o justo cai, e cada vez que cai, levanta-se. Não se levanta por ele mesmo, mas ele levanta-se porque ele está justificado pela sangue do Cordeiro Redentor na cruz do Calvário. E diz, continua a contar a história, diz: levanta depressa, e então assim que é dada a palavra do anjo, diz que caíram-lhe das mãos as cadeias. As correntes que ele tinha caíram-lhes. Somente a palavra do anjo. Todos nós sabemos biblicamente, quando se refere ao anjo, isto refere-se exatamente à palavra de Deus, à palavra de Jesus. E mediante a palavra do anjo, a palavra de Jesus, naquele momento, as cadeias caíram. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia, reparem bem, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava, com atenção, escutem e leiam com atenção, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava com alguma dificuldade em acreditar. Significa, aquela pessoa que nós pensávamos, Simão Pedro, uau, o apóstolo aos judeus, aquele herói da fé, uau! Ele tinha ali uma dificuldade entre entender aquela transição sobrenatural. Será que ele estava cheio de fé? Não, ele não estava a perceber bem. A palavra de Deus diz literalmente, ele não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava, cuidava que aquilo que estava a acontecer era uma visão. Eu gosto muito da simbologia e da linguagem inglesa. Too good to be true. Demasiado bom para ser verdade. Eu devia estar a pensar: bem, isto que me está a acontecer, isto é demasiado bom. Não, é demasiado bom. Então ele continuava. Mas diz a palavra do Senhor: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, eram 2 portas com guardas. Significa que ele não estava numa cela qualquer, ele estava numa cela interior. Ou seja, era tão importante, eu quero que tu entendas uma coisa, era tão importante para Herodes, é tão importante neste século silenciarem a mensagem do Evangelho. O que o inimigo quer fazer, o que a política, através de ferramentas políticas e legislativas em todo o mundo, é silenciarem a mensagem da cruz. Silenciarem, meterem-na lá dentro, decapitarem, cortarem-lhe a cabeça. Cortas-lhe a cabeça à mensagem da cruz, cortas-lhe a língua, já não fala. Acabou, não existe. Cada vez está mais relegada a igreja para o local de culto. Cada vez é menos possível fazer certos e determinados eventos. E estamos nos últimos tempos assim, que se fazem certos e determinados eventos, mas gradualmente, baixo do nome da tolerância e baixo do nome da liberdade de religião, vão-se retirando liberdades às mesmas confissões religiosas. Mas as pessoas não estão a entender. Mas é exatamente aquilo que passou no tempo de Herodes. Ok, os judeus não querem esta malta tem uma mensagem que provoca, então vamos começar a cortar-lhes liberdades. E se eles não se calam,
Se é melhor, conforme dizia Pedro, o que é que eu farei? É melhor obedecer a homens ou a Deus? Então eu vou confrontá-los. Eu vou confrontá-los com a mensagem, porque eu não posso desobedecer a Deus, eu vou ser respeituoso, mas eu vou... Então a única coisa que há de fazer é cortar-lhes a cabeça. E era aquilo que lhe restava a Pedro. Então era o que o inimigo quer fazer contigo, é para dentro. Mas repara bem, porque diz que o anjo foi levando e chegaram à porta, chegaram e passaram a primeira e a segunda porta, e diz no verso 10, e chegaram à porta de ferro, à última porta da prisão, que era uma porta grande, de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saíram, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Verso 11. Último verso. Final da história. Porque o fim do negócio é sempre melhor do que o princípio. E Pedro, diz comigo, Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Agora, acompanha, por favor, acompanha-me. Agora, depois de tudo, repara bem, ele estava preso. Situação impossível. Ou seja, ele não estava numa cela que fosse fácil sair. Ele estava numa prisão, numa cela interior. Há mais de ter duas correntes, tinha 2 guardas. Diz comigo, 2 correntes, 2 guardas. Eu quero dizer-te nesta manhã, tal como Pedro cumpriu o propósito de Deus para a vida dele, quero dizer que as portas do teu destino já estão desbloqueadas. Porque quando ele chegou à última porta, a porta já estava aberta. Falámos das portas no último fim de semana, não sei se te recordas. E para a igreja de Filadélfia, eis aqui que o anjo disse que é uma porta que está aberta. Porquê? Porque guardastes a palavra do meu testemunho e não negastes o meu nome. Eu quero dizer que chegou o momento em que tomes coragem e caminhas por fé. Dirás, mas será que Pedro teve uma grande fé? Não, Pedro não teve uma grande fé. Porque Pedro, inclusive, provavelmente, como vimos, estava a passar por uma transição em que ele nem acreditou, ele pensava que aquilo era tudo um sonho. Mas reparem bem, o anjo tocou-o e ele acordou. Acordou ou não acordou? Então, naquela fase de transição, o que é que se lhe estava a passar? Estava a passar por um momento de crise. Bom dia. Ele estava a passar por um momento em que, espera lá, isto é demasiado bom para ser verdade. Caíram-me as correntes. Caiu uma corrente do medo. Estas 2 correntes têm 2 símbolos. Uma delas é o medo, outra delas é a dúvida. Falámos aqui sobre ultrapassar barreiras. Uma delas foi o medo. Mas o medo é aquilo que assola todas as almas. O medo será que eu poderei cumprir o propósito de Deus para mim? Será que eu poderei ir de acordo às expectativas que Deus tem de mim? Será que eu tenho aquilo que é suficiente? Será que eu estou de acordo ao propósito? Será que eu estou realmente... Será que e se eu vou? Será que o Senhor vai comigo? E se não sei o quê? Será que no meio desta adversidade, será que Deus me vai livrar? E se eu estiver preso como Pedro, será que Deus me vai tirar da prisão? E se na minha família acontecer algo extremamente mau, se os meus filhos caírem na droga, será que? E se os meus filhos tiverem um acidente, será que? E se a mim sobrevier tal coisa, será que? Tenho medo de tudo. E a seguir vêm as dúvidas. O inimigo ataca-te com outra corrente, que é a corrente da dúvida. Será que tu foste chamado? Será que realmente ouviste a voz de Deus? Não será que estás confundido? Não será que isso da Bíblia é apenas um mito?
não será que o melhor realmente é desfrutares da vida e não te preocupes com essas coisas, porque de que nasças e morras isso já está certo, e o demais provavelmente é tudo uma incógnita. Duas correntes. E essas duas correntes vão acompanhar continuamente a tua vida. A tua vida, mesmo quando tu fazes o Senhor Jesus Senhor, Salvador e Rei da tua vida, continuamente o inimigo vai causar-te medos. Continuamente o inimigo vai trazer-te dúvidas. Porque o inimigo o que quer fazer é deter-te de que alcances e que cumpras o propósito de Deus na tua vida. Porque o inimigo sabe o potencial da graça de Deus que Ele tem em ti. Desde o ventre da tua mãe, quando tu foste formado, Deus já tinha um propósito para a tua vida. E o inimigo conhece. Então Ele quer deter-te, Ele quer manter-te nessa prisão. Ele quer simplesmente reter a todo custo e põe-te bem guardado. Então, e a seguir tens dois guardas. Quando tu consegues ultrapassar certos e determinados medos, certas e determinadas dúvidas, porque de alguma maneira de repente vem aquela luz, o anjo toca-te e vem uma luz, a luz de esperança, a luz do Evangelho, vem uma palavra da boca de algum servo, essa palavra é uma palavra que Deus te traz e desperta-te subitamente, e então consegues ultrapassar o medo. E então, de repente, aquela dúvida que também te assolava, se era chamado, se não era chamado, se realmente era uma palavra de Deus, não era, também se dissipa. Em cima, de repente, tens os soldados. Mas é engraçado, quando nós vamos aqui a esta história, nós vemos que quando há a voz do anjo, deixam de existir os guardas. Repara, vê na tua Bíblia. O que é que aconteceu aos guardas? O que é que aconteceu aos guardas? Diz alguma coisa? Diz alguma coisa? É que o poder de Deus é incrível. Quando tu tomas um passo de fé, repara bem, quando tu decides ultrapassar a dúvida, quando tu decides conquistar o medo e acreditas que Deus está contigo, acreditas que tu foste chamado e acreditas que és mais que vencedor em Cristo Jesus e acreditas que se Deus é contigo, quem contra ti? Então, os outros dois guardas, que significam desencorajamento e intimidação, duas coisas, dois guardas, estão-te sempre a coisas, estão-te sempre a intimidar, para que é que tu vais para ali, não, vais ser um derrotado, tu não vais conseguir, agora vais para onde, deixas tudo para trás, e a tua mãe, o teu pai que estão cá, o que é que vai ser deles, e o outro, agora tu vais servir a Deus a tempo inteiro, tu estás, mas é maluco, e o que é que vai ser da tua vida? Então isso agora, diz para as missões, isso agora tu ires para os países muçulmanos pregar o Evangelho, isso é uma loucura, vai pregar aqui, vai para Paris, vai para Londres, estão assim, há aos milhões deles lá. Para que é que tu vais para os países muçulmanos? Para quê? Para que é que tu vais para a África? Vai para a Amadora. Não vale a pena montar uma missão na Amadora, mano. Pelo seguro. Mas quando tu decides tomar um passo de fé, Deus é quem dá o segundo e a sua coluna de fogo e a sua nuvem de glória vai atrás de ti. E os guardas do desencorajamento e os guardas da intimidação, onde estão? Onde estão? Onde estão? Conta-me, onde é que eles estão na Bíblia? O que é que aconteceu? Pedro voltou a Getsemani, agarrou a espada e matou os guardas? Olha para lá. Lê em todas as versões bíblicas. Lê na católica, lê na mormona, não encontras os guardas. Desapareceram. Desapareceram-te. Porque ele disse-lhe, cinge-te e calça as sandálias. E ele não estava a dizer, tu acreditas que Pedro estaria nu? A dormir? Podemos falar um bocadinho? Estaria Pedro nu a dormir? Não. Mas estava com as sandálias desatadas. Sabes o que é que isso significa, ter as sandálias desatadas? Sabes o que é que significa ter as sandálias desatadas?
de acordo à palavra de Deus, significa não dar o devido valor ao apresto do Evangelho, à palavra, àquilo que te revela o poder da crucifixão de Cristo. Porque quando tu vais a Efésios 6, quando ele diz, cinge-te e põe as tuas sandálias, e depois diz, põe a tua capa, e ele automaticamente faz isso, e depois chega ao fim e diz, agora entende-se sobre a dúvida. Agora, vamos ver uma coisa, irmãos, Pedro estava seguro daquilo que estava a acontecer. Ele não tinha sombra de dúvida do que o Senhor iria libertá-lo. Sim, porque a palavra de Deus ensina e diz que há uns que confiam em si mesmos. Há homem que é sábio na sua própria opinião e pensa que tem caminhos de vida, mas esses caminhos são caminhos de morte. Mas o salmista já dizia nos Salmos 27, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós confiamos no nome do Senhor. E entendamos que uma coisa diz na palavra de Deus: se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. Então tu não tens motivo nenhum para te estares acorrentado. Mas agora eu quero dizer-te, eu sei que há muitas pessoas acorrentadas, e eu sei porque muitas das vezes o medo sobrevém-me. Eu sei que muitas das vezes a dúvida sobrevém-me. E o inimigo quer acorrentar-nos com medos e com dúvidas. O inimigo quer acorrentar-nos e quer guardar-nos com dois guardas que também são o desencorajamento e também são a intimidação, para que nós não avancemos, para que a igreja não avance. Intimida-te. E diz, como é que tu vais fazer isso? Como é que tu vais? Tu não és capaz de fazer isso. Como é que tu vais fazer isso no nome de Jesus? Não vais conseguir. Tu não tens graça. Tu não tens a suficiente unção. Como é que tu vais fazer isso? E depois começa-te, inclusive, depois a ir à Bíblia, não vês que aquele começou e falhou, mas não te mostra a outra parte. Porque ele caiu, mas depois levantou-se e conseguiu. Porque David cometeu pecado, mas ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito. Amém? Por isso temos descendência de David. Assim, irmãos, quando o Filho nos liberta, somos verdadeiramente livres. E Pedro confiava. Porque ele já tinha recebido a palavra de Deus. Em João 21:18 diz a palavra do Senhor, quando tu eras mais moço, na verdade digo, quando tu eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já tu fores velho, assim, Pedro sabia, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde tu não queiras. Estamos aqui. E agora eu quero refutar-te, porque eu quero te dar estas bases para depois levarmos a outra coisa muito importante. Muito importante. Porque nós vamos ter sempre que enfrentar estas duas correntes. E vamos ter situações em que estamos prostrados. E sabes quê? Vamos vestir a farda do domingo e vamos vir à igreja. E vamos dizer, irmão, como estás? Amém. Aleluia. Mas cá dentro estás no funeral. Eu sei. Been there, done that. O ser humano é assim. Porque Pedro não percebeu a transição. Aquele herói da fé, aquele apóstolo aos judeus, estava numa fragilidade tremenda. Era a sua terceira prisão. Ele sabia que não iria ser morto, mas, no entanto, faltavam-lhe as forças. E apesar de ter respondido e ter obedecido, foi uma obediência por inércia. Mas eu quero recordar-te as palavras de Paulo a Timóteo. E quero recordar-te por uma simples razão, porque Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, quando começa por escrever-lhe, recordando, dizendo-lhe quem ele era, que ele conhecia a mãe, que ele conhecia a avó e que ele conhecia a fé da sua avó e da sua mãe, e diz da mesma forma, trago à lembrança a sua fé não fingida, que primeiramente habitou em sua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou convencido, diz comigo, estou convencido,
que habita também em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te. O que nós temos que entender é que a palavra de Deus vem continuamente, quando ela diz para admoestar é sinónimo de encorajar-te. E ela é apta, é boa, para quê? Para encorajar-nos. A palavra de Deus vem encorajar-nos a fazer o quê? A reavivar o dom de Deus. E qual é que é esse dom de Deus? É o dom da vida, é o dom da fé que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos deu um espírito de covardia, dependendo das versões bíblicas, diz, ou fear, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de mente sã. Irmãos, Deus não nos deu um espírito, não nos deu o seu espírito para que tenhamos medo. Não quer dizer que em certas e determinadas circunstâncias não nos sintamos abrumados com muitas coisas. Não tenhamos provas, situações de enfermidade, situações familiares, situações ministeriais, situações que nos façam prostrar como Pedro e sentirmos presos, sentirmos travados, sentirmos provavelmente inclusive já fechados dentro de um caixão. Mas Deus está nesta manhã a dizer-te que é tempo que te levantes e que te levantes depressa e que cinjas os teus lombos e que ates as alparcatas, que significa o apresto do Evangelho. E quando diz cinge o teu lombo com a palavra da verdade, que é teres a certeza que é aquilo que Paulo estava a dizer a Timóteo. Ele estava a dizer que não nos deu um conselho de espírito de covardia, mas ele diz, eu estou seguro que essa mesma fé que havia na tua avó e que havia na tua mãe, eu estou seguro de certeza que tu também a tens. Ele não estava a dizer se era muita fé ou pouca fé. É que nós temos a mania do muito. Queremos muito, queremos tudo, queremos agora. E Paulo não se referia se havia muita fé ou pouca fé. Nós, quando olhamos a Pedro, pensamos que ele era um homem de muita fé. Mas ao fim, Pedro estava a passar por uma situação em que não tinha muita fé. Mas a fé que ele teve foi suficiente para obedecer à palavra. E para passar por uma transição em que ele pensava que aquilo era tudo uma visão e um sonho. E para chegar ao fim e dizer, agora sei. Agora é por dizer, agora sim acredito. Estamos aqui. Não sei se compreendes. É que muitas vezes não é preciso que tu tenhas a certeza absoluta. É simplesmente que tu tenhas um bocadinho de fé. Uma fé como o grão de mostarda. Para dizeres a este monte, tira-te daqui, atira-te ao mar, e ele assim fará. Para dizeres a esta circunstância, esta é a minha circunstância, mas esta circunstância será dissipada no nome de Jesus e pelo poder de Deus, porque eu não vou ter medo, eu não vou estar a duvidar que Deus fará, porque Deus é mais que suficiente, e a sua graça, e se Ele disse que Ele está comigo, e se Ele disse que por fé eu e a minha casa seremos salvos, eu e a minha casa seremos salvos, e se Ele disse que a boa obra que Ele começou em mim, Ele levará em fim até aquele dia, será assim feito, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas passarão, mas a sua palavra não passará. Amém. Então tu não podes permitir que o inimigo te amarre com a corrente do medo e da dúvida, nem que te mantenha guardado com desencorajamentos, com desmotivações e com intimidações. Tens que dar um passo de fé, tens que fortalecer-te na força do seu poder e tens que revestir-te da armadura de Deus. Porque, recorde-te, quando ultrapassares uns certos medos e umas certas dúvidas, e quando conseguires te veres livre de uns certos desencorajamentos e de umas certas intimidações, e ganhares essa batalha, vai-te outra vez vir o inimigo com outros medos, com outras dúvidas, e com outros desencorajamentos, e com outras motivações. Por isso é necessário que te fortaleças na sua força, do seu poder. Porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de mente sã. Amém? Porque entenda uma coisa, Ele vai fazer tudo o possível para que tu fiques detido no sítio da tua limitação. Quantos têm limitações? Elevadas limitações. Mas para Deus não há limitações. E se nós aprendemos a dar o primeiro passo de fé, Deus libertar-te-á do sítio da tua escuridão, do sítio da tua impossibilidade, do sítio da tua limitação. Ele vai-te libertar do sítio onde estás intimidado, desmotivado, onde estás a ser
assolado de dúvidas e de medos. Porque o inimigo, a única coisa que quer é que ele quer permanecer a ser o guarda da tua alma para que tu sejas cristão, mas não sejas livre. Há muito cristão que não é livre. Há muito cristão que não é livre. Há muita gente que confessa o nome de Deus, mas não é livre. E é isso que o inimigo se regozija, em que tu não sejas livre. E recordo que já não estás debaixo da lei do pecado, porque aquele que está em Cristo Jesus, para tal nenhuma condenação há, porque Ele já pagou o preço. E quando tu ultrapassas umas coisas, então o inimigo vai-te fazer aquelas portas pelas quais tu queres entrar. Ele vai dizer, não vale a pena entrar. Para quê? A porta está fechada. Mas quando nós vimos a história de Pedro, afinal as portas, a primeira guarda e a segunda guarda, as portas estavam abertas. Estavam abertas. Porque as portas que Deus tem preparadas para tu passares, já estão abertas. Recordam-se da mensagem a Filadélfias? Eis aqui que eu vos ponho uma porta aberta que ninguém pode fechar. Há um propósito de Deus para a tua vida. E Deus tem as portas abertas para a tua vida. O inimigo vai querer fazer pensar que não, que as portas estão fechadas. Vai desencorajar, vai pôr um guarda a desencorajar, dizer, não, isso é tudo conto. Vai-te pôr outro a intimidar. Não, isso é muita dificuldade, mano. Esse caminho que eles dizem, apertado. Não, mano. O largo é mais wild. Vai ao mel sudoeste, aí é onde é mais nice. Tomas umas bebidas wild. Free your mind, free your soul, my brother. Stand up for your rights, man. Come on, man. Where you going, my friend? Jamaican style, man. É a mensagem porque quer deter-te do propósito, porque tem, na realidade, o inimigo tem um medo terrível de ti. Porque ele sabe o poder que Deus depositou em ti, com tão só um pouco de fé. Se eu quero dizer-te nesta manhã que não interessa a situação na qual tu encontras, mas aquilo que tu tens que entender é que agora mesmo, pode ligar a luz aí, a outra, essa aí que tem para lá, há aí umas luzes para lá, bota aí a luz no povo aí, bota a luz aí. Essa luz é sinónimo, a luz para lá, que eu estou farto da luz para cá. Essa luz é a luz do anjo que está-te a dizer, tu, é a luz do Evangelho, é a luz da esperança. Há esperança para a tua alma. Há esperança para a tua vida. Há esperança para que tu deixes de ser um cristão amordaçado pelas correntes do medo, pelas correntes da dúvida e guardado pelos guardas do desencorajamento e da intimidação, para que sejas livre, salvo e livre. E essas luzes, que é a luz do Evangelho da esperança, e o anjo está-te a tocar e está-te a dizer que é tempo para que te levantes depressa, para que cinjas e atas as tuas sandálias e para que ponhas sobre ti o robe. E esse robe significa o robe. Eu gosto muito da King James Version em inglês, não em português, em inglês. The garment of praise. The garment of praise. David entrava e louvava a Deus. Ele dançava, vestia o robe. Ele vestia o robe, ele vestia a tali. Primeiro o anjo toca-te e diz, desperta-te. Porque a palavra de Deus diz, desperta-te tu que dormes e te iluminará Cristo. E essa luz que brilha, porque a luz de Cristo brilha, e ela brilha em todo lugar, por mais escuro, por lugar mais escuro que tu tenhas na tua mente, no teu coração, por pecado mais obscuro, pela situação mais impossível pela qual tu estejas a passar, a luz de Cristo brilha em todo lugar. Em todo lugar. Ela vai sempre brilhar. E recordo que cinge os teus lombos com a palavra de verdade. E quando Paulo dizia isto aos Efésios, recordando-lhe dos recursos da armadura dos soldados de Jesus Cristo, ele estava a dizer o seguinte, recorda-te do poder que há na mensagem da cruz do Evangelho.
Jesus Cristo já foi crucificado. Não faz falta que te flageles. Não te flageles mais com as tuas misérias, porque Ele já levou as tuas misérias, os teus pecados, as tuas imundícias, as tuas iniquidades e as tuas sandálias. Quando Ele diz, está as tuas sandálias, com o apresto do Evangelho, exatamente está escrito em Efésios 6, 14 e 15, calça os pés com a preparação do Evangelho da paz, significa alcança a paz para a tua alma pelos benefícios da cruz do Calvário. É aquilo que Paulo está a escrever exatamente em Efésios 6, 14. Alta as tuas sandálias com o Evangelho da paz. É tempo que tenhas paz para a tua alma e que ultrapasses todas essas cadeias, caiam por terra, esses guardas sejam dissipados e é tempo que te levantes, que permaneças em pé e que atravesses as portas porque elas estão abertas e que passes pelo portão de ferro. O último é o portão de ferro. 2 guardas, 2 portas. Não existiam nem guardas porque não estavam lá os guardas. E por fim, o portão de ferro. E o anjo atravessou-lhe pelo portão de ferro e então ele disse, agora sei, agora acredito que o Senhor enviou o anjo para me livrar dos planos que os judeus tinham contra mim, para me livrar dos planos que o inimigo tem contra mim. Já chega tanta lamúria. Não permaneças 38 anos como aquele paralítico na piscina de Betesda, à espera que venha algum benevolente a ajudar-te para te pôr lá dentro à espera do teu milagre. Porque é dia de milagre, é dia de salvação, é dia que sejas livre. Levanta-te e começa a querer a Jesus. Levanta e começa a amar a Jesus. Levanta e começa a louvar a Jesus. Veste essa roupa de louvor, não vistas roupa manchada de lamúria, de autoflagelação, dizer, ai, pobrezinho de mim, isto só me acontece a mim, só me podia ter acontecido a mim, ai, porque eu fiz isto, porque eu fiz o outro. Não, é tudo sobre o que Jesus fez e nada sobre aquilo que tu fazes ou deixaste de fazer, porque Jesus já fez tudo aquilo que tinha que fazer para que tu sejas santificado, justificado. Os guardas desapareceram, as portas se abriram e repara uma coisa, é simplesmente ver as coisas de outra perspectiva. Eu vejo uma coisa de uma perspectiva que tu não consegues ver aí de baixo. E Deus vê uma coisa de uma perspectiva que é impossível, porque os planos que Ele tem para ti são planos de bem, são planos de paz, de prosperidade, planos de futuro, planos de salvação. E eu creio que a luz de Deus está a brilhar para ti. E eu estou aqui hoje a falar para ti, porque as correntes de dúvida, de medo estão a cair. Enquanto eu estou a falar estas palavras, elas estão a cair. E é tempo que tu comeces a vestir-te com o robe de louvor e comeces-te a calçar com o apresto da paz do Evangelho e comeces a recobrar fé em Jesus Cristo e digas às intimidações e aos desencorajamentos dos inimigos que as portas do propósito de Deus já estão abertas para mim e essas portas tu não as podes fechar. É simples. Paulo escreve a Tiago e diz-lhe, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o inimigo ele vai andar sempre lá, ele vai andar sempre a tratar de devorar os irmãos como um leão rugente. E se tu vires bem este texto, tu verás que ao final as portas estavam abertas. E se nós formos ver exaustivamente ao Novo Testamento tantas vezes, quando Jesus estava em Cafarnaum, na sua própria terra, ele chegou lá e estava um paralítico num leito e trouxeram-lhe o paralítico. E diz que ele, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, tem ânimo, filho. São perdoados os teus pecados. E em cima vêm logo os escribas e dizer, este homem está a blasfemar. E ele diz, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. É hora que te levantes. É hora que comeces a caminhar em fé, em amor a Jesus Cristo. Toma o teu leito e anda. Esta mesma escritura está, toma o teu leito e anda. Vai para a tua casa. Tantas e tantas referências que te posso contar mais. O filho da chefe da sinagoga, quando vem aquela mulher com o fluxo de sangue e no meio da multidão toca ao manto de Jesus Cristo. Jesus Cristo então quando o vê, vai e acompanha a sua casa e diz, porquê é que estás a fazer tanto alvoroço? A menina não morreu, está a dormir. Eu quero dizer-te que há situações que tu dás como mortas já na tua vida, que não estão simplesmente adormecidas.
Há coisas que não morreram, estão adormecidas e estão simplesmente à espera do toque do anjo e da palavra de vida. E ele, quando entrou na recâmara onde esta menina estava a dormir, enquanto os outros diziam que estavam mortas, já não há, daqui já não sai, isto é uma situação impossível, daqui já não consigo ultrapassar. Isto já não é uma situação nem de medo, nem de dúvida, é uma situação de impossibilidade. E então a menina disse-lhe à menina Talita Cumi, que traduzido é: menina, a ti mesmo te digo, levanta-te. E o Senhor está a dizer-te, levanta-te. Repara bem, Jesus, aquele que o amava, a Lázaro. Marta e Maria, elas sabiam as verdades teológicas. Sim, a gente sabemos que ele vai ressurgir no dia dos mortos, sabemos tudo muito bem. Mas ele, quando lá chegou, chorou, prostrou-se e disse: tira aqui a pedra já de em frente. Tiraram a pedra. E diz a palavra do Senhor que já cheirava mal. O corpo já cheirava mal porque levava dias ali. E há coisas na tua vida que já cheiram mal. Já cheiram mal. Mas ainda assim, há esperança. Porque, repara bem, houve um predicador uma vez que disse que Jesus, naquele sepulcro, teve de dizer: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Porque se ele dissesse somente vem para fora, tinham saído todos. Porque há a ressurreição dos mortos e à sua palavra, os seus ressurgirão todos. Amém? Há esperança, irmãos. É o Evangelho, a luz da esperança. Jesus, quando passava e quando Zaqueu subiu à árvore de sicômoro, aí ele não lhe disse para ele se levantar, ele disse: desce depressa. Há muitos que estão subidos porque pensam que são muito pouco. Então têm que subir por algum estratagema para tratar de ver a Jesus. Eu quero dizer que não tens que subir para ver a Jesus, nem tens que te rebaixar para alcançar a Jesus. A única coisa que tu tens que fazer é ir depressa. Jesus um dia, está escrito em Lucas capítulo 7, Jesus chegou a Naim. E quando chegou a Naim, caminhava com os seus discípulos e uma grande multidão. Levava os fãs todos atrás. Uma data de fãs, sempre atrás de Jesus e dos discípulos. E quando chegou à porta da cidade, diz que chegou à porta da cidade de Naim e vinha na direção contrária um enterro. E normalmente quando há um enterro, ainda hoje em dia, abre-se passagem para eles passarem. E naquela altura fazia-se exatamente o mesmo. Mas mesmo na porta, Jesus parou com os seus discípulos. E em frente vinham os do enterro. E vinha aquela mãe com um filho que já estava dentro, biblicamente a palavra chama-lhe um esquife. Dentro de um caixão, chamamos-lhe nós hoje na gíria popular. E já lá estava. E diz que o Senhor, quando viu a mulher, compadeceu-se dela. Porque Deus olha para as pessoas e diz como Ele via como ovelhas. Teve compaixão das almas, porque via-as como ovelhas sem pastor. E Deus olha e vê muitas pessoas que se congregam no seu nome, mas vê-as como ovelhas sem pastor. Não é porque tenham falta de pastor, mas sim porque ainda estão amordaçadas pelas cadeias da dúvida, pelas cadeias do medo, ou estão guardadas pelo desencorajamento, ou pela intimidação que o inimigo as trava. E naquele mesmo instante diz que mandou parar aqueles que carregavam o esquife e Jesus tocou o caixão e disse: levanta-te. E o jovem levantou-se. Estava morto. Levantou-se. Não há nada que possa parar o poder de Deus. Há algo muito importante e muito encorajador na história de Pedro. Muito encorajador. É que nós sempre o vemos como um apóstolo, com poder. O apóstolo aos judeus. Mas tal como tu e eu, Pedro estava numa situação difícil. E ele não teve toda a fé que era necessária, mas teve um bocadinho de fé. Ele não atuou em poder, ele atuou em obediência. E chegou ao fim e disse: agora sim, entendo. Eu quero dizer-te nesta manhã que não é necessário que tenhas muita fé. Somente necessitas a fé que Deus já depositou em ti desde o ventre da tua mãe. Não é necessário que tu razoes muito, nem que tenhas muitas provas, nem muitos senão.
é necessário que reajas à luz da esperança, ao toque do anjo e à voz de Deus, quando Ele te diz: levanta-te depressa. É tempo de caminhar. Basta só um pouco de fé. E as correntes cairão, os guardas desaparecerão, as portas se abrirão e, por último, o portão da impossibilidade de ferro se abrirá. E essa porta que Deus abriu, que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 3, na mensagem à igreja de Filadélfia, essa porta ninguém a pode fechar. E eu quero convidar-te nesta manhã, seja qual seja a tua situação, eu quero convidar-te a que tu te levantes aí onde estás. Levanta-te, fecha os teus olhos. Provavelmente lutas com algum tipo de circunstância. Provavelmente lutas com algum tipo de impedimento, com algum tipo de lacuna. Provavelmente há alguma situação que te impede de ir mais além. Mas Deus diz: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Veste o robo de louvor. Ata o teu calçado com o apreste do Evangelho e caminha em fé. Porque é tempo que as correntes do medo e da dúvida caiam da tua vida. É tempo que o desencorajamento e a intimidação desapareçam da tua vida. E é tempo que tu entres pelas portas que Deus de antemão já tem aberto para que tu possas passar. Porque o medo e a dúvida têm que ir para o chão. Já Paulo, por último, no seu caminho a Damasco, teve um encontro com Deus. Ele viu aquela luz que ofuscou. Fecha os teus olhos por um só momento. Fecha os teus olhos. Tu e Deus, tu e Deus. Esquece de mim. Já Paulo, por último momento, naquele caminho a Damasco, ao meio-dia, disse que o céu brilhou e uma grande luz o cobriu. E disse que ele caiu por terra. Diz a palavra do Senhor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus Nazareno, quem tu persegues. E diz a palavra do Senhor que ele, relatando este feito em Atos 22, aqueles que iam com ele viram, e em verdade, a luz, mas não entendiam que voz era aquela que falavam com ele. E eu sei que o Senhor está a falar ao teu coração. Ele está a falar a ti. O anjo está a dizer, até o Senhor está a dizer para que tu te levantes e que te levantes depressa, que não permaneças aí desmotivado, que não permaneças em medo, que não permaneças em dúvidas, que não permaneças em descorajamento, que não permaneças em pecado, que não permaneças em ataduras, que não permaneças em mentiras, mas que tomes um passo de fé. Tu pensas que não tens fé, mas tu tens fé no fundo do teu coração. E Saulo disse: Senhor, o que é que eu farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco. E aí dirá-se tudo aquilo que te é ordenado fazer. E como nada se visse por esplendor daquela luz, eu fui guiado pelas mãos. O Senhor está a dizer que alguém te guiará pela mão. Porque há um momento em que tu não vês nada e que tu não consegues entender nada. E o Senhor vai-te providenciar pessoas para que te guiem pela mão, tal como providenciou a Paulo, que estava naquele momento ofuscado por aquele brilho da luz da glória de Deus, e assim foi com Paulo, e levou-o até Ananias, que era um varão piedoso, e era um varão de bom testemunho, e ele foi até lá, levado pela mão. E então Ananias disse-lhe: Saulo, irmão, recobra a vista. E vai chegar um momento em que então o Senhor fará com que tu recobres a vista para veres o plano glorioso das portas abertas diante de ti e do chamado. E então eu disse-lhe: o Deus dos nossos pais de antemão designou-te para conheceres a sua vontade. Deus designou-te para que tu possas conhecer a sua vontade para ti, para que tu possas ver aquilo que é justo e para que tu possas ouvir a voz da sua boca. Não te detenhas ante os medos, não te detenhas ante as dúvidas, entrega-te tudo, inclusivamente tudo, assim que hoje não percas para amanhã, porque é tempo oportuno, é tempo de rendição, é tempo de salvação, é tempo de glória, é tempo de render tudo ao Senhor, é tempo de que haja uma geração que está desperta, é tempo que haja uma geração que entenda o amor de Deus. Porque basta uma palavra do boca do Mestre e tudo cairá por terra e a sua glória será manifesta em cada vida.